todo o processo trabalhista precisa ir para o E-Social? Aí a gente já vai responder a perguntinha aqui agora da Kênia Muriel, que ela fala assim: recebi um processo trabalhista com data de 18/10, porém a audiência vai ser em 5/2/2024. Precisa enviar o 2500 agora ou só depois da audiência? Bom, aqui está a sua resposta já. Ó. A gente só vai enviar para o E-Social a informação, só vai enviar para o 2500 no momento em que ocorrer o trânsito em julgado dessa decisão, tá? Aí nós temos, né, 4 gatilhos aqui, basicamente. O trânsito em julgado da decisão líquida proferida no processo trabalhista. O que é isso? Aquela decisão em que, passada todas as etapas de um processo trabalhista, ocorre uma sentença líquida, uma sentença com valores a pagar, tá? Essa é uma decisão líquida. Passa ali a fase de recursos, ocorre o trânsito em julgado. Não cabe mais recurso, agora ela vai para o E-Social. Eu recebi um processo trabalhista, não tenho que enviar ele para o E-Social. Eu só vou enviar quando ocorrer o trânsito em julgado. Trânsito em julgado é aquele momento em que não cabe mais recursos. Aí eu tenho mais possibilidades, tá? A homologação de um acordo judicial, e aí entra ali, por exemplo, no caso da GN Assessoria, tá? Em que ela trouxe ali para a gente o exemplo, né, de homologar acordo, é isso. Homologou um acordo no âmbito judicial, ele entra aqui no E-Social. Do trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos de liquidação de sentença, mesmo que o trânsito em julgado da sentença condenatória tenha ocorrido em data anterior. O que é isto? São aquelas sentenças que, diferente desta primeira aqui, essas sentenças elas não são líquidas. Então o juiz analisa todas as provas, todas as evidências, ele fala assim: de fato, empresa, você está errada. Estou te condenando aqui. Porém, não tenho informações, não foram apresentados cálculos para definir valores. Então, empresa, você está condenada. Trânsito em julgado da sentença condenatória. Agora, partes, reclamante, reclamada, empresa, empregado, advogados, apresentem cálculos. E aí vão ser apresentados cálculos, e esses cálculos vão ser homologados e vai ocorrer um novo trânsito em julgado. Desta vez, da homologação dos cálculos. Aí sim, isso vai para o E-Social. Aqui nós temos que ter um ponto importante que é: se a empresa tiver o trânsito em julgado da sentença condenatória no dia 30/9, por exemplo, mas da decisão de homologação dos cálculos acontecer depois de 1/10, esse processo entra no E-Social. Ah, mas o Guilherme, a sentença saiu em setembro não tinha E-Social. Pois é, mas para o E-Social o que considera é o momento líquido. O momento líquido, no caso de sentença condenatória, é quando se homologa os cálculos. Então, ainda que os cálculos ali saiam, a sentença tenha ocorrido antes, se a homologação dos cálculos ocorrer depois, ela entra no E-Social. E por último, a celebração de acordo ali perante as câmaras de conciliação ou os núcleos intersindicais. Então, nós temos esses 4 fatores geradores aqui para considerar como data de início para enviar para o E-Social. E tudo isso só a partir de 1/10. Então, esclarecendo aqui a perguntinha, recebi um processo no dia 18/10, envio? Não, só vou enviar quando acontecer um desses 4 fatos geradores aqui, normalmente relacionados ao trânsito em julgado, tá? Trânsito em julgado, para mim, é o que mais importa nesse momento. Se os cálculos forem homologados, mas eu entrei com embargos à execução, qual o momento de informar? Tá, os cálculos foram homologados, mas se você entrou com embargos ali, nós temos o cenário de que ainda não ocorreu o trânsito em julgado, porque para você entrar com embargos, ainda está naquela fase de recursos. Né? Então, os cálculos foram homologados, mas ainda está na fase de recursos. Então, somente quando ocorrer a certidão de trânsito em julgado, que aí já não caberia mais os embargos, né? Porque ele tem prazo para que você entre com embargos, aí sim você vai enviar para o E-Social. Aí aqui tá
Tá esclarecido aqui para vocês, né, que é só lá no último momento que eu vou enviar processos para o e-social, né? Então, só ali no fato do trânsito em julgado mesmo, que normalmente, se tratando de processos trabalhistas ali logo nas primeiras varas, na primeira instância, vai ser rápido, né? Porque ali salvo engano, são 8 dias na Justiça do Trabalho para que seja o processo transite em julgado após a sentença, né? Agora, entrando com embargos, entrando com recursos, aí o processo vai se estendendo cada vez mais. Então, é entender essas etapas de um processo judicial e quando é que eu vou chegar na etapa definitiva ali para envio.